olá, sejam muito bem-vindos ao Business A2 Podcast. Eu sou Ingrid Capper, mentora de líderes e fundadora da Capper Consultoria, e eu estou aqui com o meu pretinho, Carlos Pereira. Olá, na questão racial. Olá, Carlos Pereira, consultor de tecnologia. Vamos lá. Vamos lá. Então, para quem ainda não sabe, esse é o nosso empreendimento juntos, né, Carlos? Exatamente. Em que a gente juntou aí um pouco do que cada um sabe. Então, a cada 15 dias, por enquanto, né, Carlos? Vamos ver. A gente vai sempre trazer aqui conteúdo sobre liderança, gestão, inovação, tecnologia. E hoje o nosso tema é um tema bem comum entre nós dois, porque é times de alta performance. Né? Como é que a gente cria times de alta performance? A gente já falou de inovação, eu acho que tem um casamento aí entre inovação e times de alta performance. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente mantém, como a gente cria times de alta performance, como é que a cultura da empresa tem que ser, enfim. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre times de alta performance dentro da empresa. Mas aí eu quero começar, né, fazendo a velha pergunta, o que são times de alta performance? Que definição é essa? Isso. Eu queria trazer uma definição aqui de time de alta performance, que é uma definição que eu acho que é interessante. Né? Então, o time de alta performance é um time de profissionais que se complementam, certo? Então, isso é uma coisa importante. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre esse aspecto de escolher as pessoas. Então, times de profissionais que se complementam em termos de habilidades, tá? Que têm um objetivo comum, têm uma visão de futuro, um lugar onde quer chegar, tá? Que colaboram e se desafiam. E juntos geram um resultado que é muito acima do comum. Tem um tema de resultado nisso. Entendeu? Então, assim, esse coletivo torna maior do que as partes e gera um resultado acima do comum. Isso é muito comum a gente falar em time de alta performance quando a gente pensa em esporte. É verdade. Certo? É muito comum a gente pensar em alta performance, a gente pensa em esporte. Né? Seja um time de vôlei, um time de basquete, um time de futebol, né? Que é um conjunto, se complementam, cada um tem a sua posição, cada um tem a sua especialidade, mas eles se complementam. Eles têm um foco comum, que normalmente é competir e atingir um determinado resultado que eles estão buscando, e geram resultados excelentes quando são bem-sucedidos nesse tema. Né? Então, quando a gente fala de time de alta performance, a gente pode pensar no esporte como um exemplo. Né? Do que Legal. E aí, até, Carlos, quando a gente pensou no tema, né? Me ocorreu um livro, né? E a gente gosta sempre de ocorre ler. um livro. Sempre ocorre um livro. Sempre ocorre um livro, né? E é claro que eu não podia deixar de falar sobre o clássico, né? Que o Carlos que me apresentou há muitos e muitos anos atrás. Depois, quando eu estudei no Chile, eu revi ele e agora, enfim, já tá coitadinho, já todo marcado. Mas, assim, é o 5 desafios das equipes do Lencioni. Então, pessoal, assim, a gente vai sempre deixar na descrição aqui desse vídeo os links para vocês adquirirem os livros. Não temos ainda a biblioteca por enquanto, mas quem sabe. Mas a gente vai deixar aqui para vocês verem de onde que estão saindo esses livros, né? E aí o que ele diz, né? E aqui ele fala muito sobre a capacidade dos times de conseguir interagirem entre eles, né? Então ele traz os 5 desafios, ele traz como uma pirâmide. Como uma pirâmide de Maslow, né? Em que tem a base e que aquilo ali vai crescendo, tá? Então, na base seria a confiança. Para que tu tenha um time de alta performance, então eles têm que confiar de que aquele é um ambiente seguro. Né? Eles não podem ter medo de conflitos, então eles não podem ter medo de errar, eles não podem ter medo de falar as coisas um para os outros, né? Porque somente com isso eles vão para o terceiro nível da pirâmide, que é a parte de se comprometer. Se comprometer ainda que tu não concorde. O primeiro é trust. O primeiro é confiança, o segundo é conflitos. Né? Não ter medo de conflitos. Né? Aí o terceiro é se comprometer. Né? Aí depois o quarto é responsabilizar os outros, não culpar, que eu acho que aí tem uma grande diferença que as pessoas às vezes confundem, né? Mas só um pouquinho, não é a mesma coisa. A gente precisa sim dizer aonde está o erro para que ele não aconteça mais, o que é diferente de achar culpados. Tá? Evitar responsabilizar os outros, e aí somente aí a equipe consegue se focar no resultado e entregar um resultado extraordinário, que não foi essa palavra que tu usou, gostei da palavra, agora não me recordo, mas que aí a equipe consegue entregar resultados
extraordinários. Então, começa pela confiança até chegar nos resultados. Perfeito. Esse é um ponto interno, né? Então, assim, como é que a gente internamente, dentro dessa equipe, consegue se organizar? Isso. E aí, quando a gente fala em gestão desse tema, do ponto de vista de gestão dessa equipe, os gestores associados à equipe que quer criar uma equipe de alta performance têm que ser capazes de conduzir essa equipe dentro desse contexto e passar por todos esses passos, né? Muitas vezes, o que acontece quando a gente fala sobre os 5 desafios das equipes é que a gente começa a sentir a dor lá no comprometimento, né, com a falta, muitas vezes, de comprometimento, e descobre que o problema é que não existe confiança, as pessoas têm medo do conflito, não dizem a verdade umas para as outras, e aí aquilo acaba gerando um descompromisso e as pessoas assumem um compromisso dentro da sala, quando está todo mundo junto, quando sai dali, cada um faz o que quer, e era isso, e assim vai embora. E ou fala mal, enfim. Exatamente. Ou falam mal dos outros. Então, esse é um ponto, né? Então, assim... eu acho que esse livro é muito interessante para quem aconselho, um livro que é um livro-chave aí para quem trabalha com equipes e trabalha com desenvolvimento de pessoas, é um livro-chave e acho que vale muito a pena para você que está aí nos assistindo e é gestor de equipes, trabalha como direto ou indiretamente gestor de pessoas, eu acho que é muito importante esse tipo de coisa. Ele dá, inclusive, algumas dicas de práticas, assim, de como... Tem uma avaliação aqui, enfim, para ver se a sua equipe é disfuncional ou não. Uhum. E aí, acho que uma das coisas que tu comentou agora, Carlos, é o papel do gestor, né? Uhum. O papel do gestor nessa criação desse time de alta performance. E aí, então, uma das coisas que eu quero trazer aqui, assim... Eu também quero falar um pouco sobre o que o líder, né, pode fazer para ter um time de alta performance, mas assim, como é que a gente cria, né? Tá. Como é que a gente cria? De alta performance. Tá. Então, assim, eu vou pegar uma perspectiva um pouco fora agora, tá? Vamos olhar sobre o ponto de vista da empresa em si, imaginando agora uma empresa, mas poderia ser também até um time esportivo, né? Sim. Mas assim, imaginando agora a ideia de uma empresa. Empresa, como é que eu posso criar um ambiente? O que eu preciso fazer para criar times de alta performance e eventualmente, conseguir os resultados acima do normal, né? Acima do esperado? Então, assim, alguns pontos. Contratação e seleção de profissionais. Fundamental, básico, temos que contratar as pessoas certas. O que significa isso? Temos que contratar as pessoas com os conhecimentos necessários e temos que contratar as pessoas que tenham habilidades complementares, certo? Então, porque... eu tenho que trazer as pessoas, mas eu tenho que imaginá-las enquanto time, de que forma elas complementam umas às outras. E aí também já tem um papel até do gestor de pessoas, do gestor dessas pessoas, de conseguir entender isso e ajustar isso no tempo e ver como essas coisas vão funcionar, o que está havendo fricção, o que não há, mas depois... esse é um outro ponto. Mas então, contratação e seleção de profissionais, começa por aí. Tá? Quais são os perfis que eu preciso ter para determinado resultado que eu quero atingir? Tá? Uma cultura organizacional forte. O que significa isso? Tem que construir uma cultura organizacional que ajude as pessoas a se alinhar ao redor dos valores e dos objetivos da empresa. Tá? Isso é uma coisa importante. Né? Criar um sentido de propósito compartilhado. Isso é uma coisa que o meio dá. Tá? E isso faz diferença, porque as pessoas podem entender alguma coisa como eu coloco tijolos e levanto paredes ou eu construo uma catedral. Típico, assim. Sim. Isso é uma sensação de propósito. Engajamento dos colaboradores. A gente mencionou um pouco a questão de engajamento que passa por essas 5 disfunções das equipes. Engajamentos tem que promover a colaboração entre os membros da equipe e promover o engajamento disso. E há técnicas, inclusive, para conseguir engajar. Uma das técnicas de conseguir engajar é dar às pessoas um propósito e dar a elas uma visão de alto nível. Tá? Do que a gente está construindo para que elas se envolvam com isso. Mas eu vou só passando pelos pontos rapidamente. Uhum. Uma liderança de alto desempenho, uma liderança que tenha condição de fazer isso, que aí quem é que está liderando esse time? Tem que trazer gente que saiba o que está fazendo e tenha condição de desempenhar esse papel. Né? Um líder faz toda a diferença na hora de construção de uma equipe. Tem que prover treinamento, capacitação. Acho que tem que dar oportunidade também das pessoas crescerem, das pessoas aprenderem, certo? Nem sempre a gente consegue trazer todo mundo novo e pronto. Né? E mesmo quando tu traz todo mundo novo e pronto, elas têm que conseguir conviver juntas e não é uma coisa fácil. Tá? Então, assim, muitas vezes... Inclusive, esse é um ponto interessante. Bom, eu vou listar primeiro, depois eu volto lá. Anota aí para não esquecer. Eu vou voltar aqui. Assim,
Definição de metas desafiadoras, né? Colocar alguma coisa como uma visão de futuro, que eu tinha comentado, que é das definições de um time de alta performance. Coloque uma meta desafiadora à frente deles, assim, é isso aqui que nós vamos buscar, né? Para que o foco seja colocado num só lugar e a energia flua nesse sentido, né? E crie estruturas de equipe efetivas, né? Às vezes a gente até tem boas pessoas, a gente até pensou na formação, mas existe uma série de disfunções ao redor que atrapalham o melhor desempenho disso. Então, assim, crie uma estrutura que permita que esse desempenho, essa alta performance aconteça. Isso, excelente, Carlos. Acho que esse é um ponto muito importante, tem muito a ver com inovação, que foi o tema lá do nosso... Nós falamos sobre isso. E aí tem outros 3 que eu vou citar aqui agora, que depois eu quero fazer um comentário sobre eles, que assim, isso aqui já é algo que talvez no primeiro momento não fique muito claro, mas assim, cria um escritório aberto e transparente. Deixa que as pessoas tenham acesso à informação, que elas possam se comunicar livremente, saber o que está acontecendo. Tem uma colaboração, uma comunicação aberta, certo? E busque o autoconhecimento e a autoavaliação. Tá? Então, esses são três fatores que têm muito a ver com as pessoas. É importante olhar para isso. Depois eu vou dizer por que isso é tão significativo e por que isso faz parte da construção de equipes. Porque quando a gente pensa em performance, a gente pensa em resultado. Né? É natural. Pensa em performance, a gente pensa em resultado. Alta performance. É isso. Essa analogia com o esporte leva a isso. Né? A ser campeão, a ganhar e tal. Por que essas coisas como um ambiente aberto, uma comunicação aberta, a colaboração, o autoconhecimento, autoavaliação, feedback, por que essas coisas são tão importantes? Então, sim, aí depois a gente vai falar um pouco sobre por que ter essa retroalimentação, né? E essa abertura ela é importante, né? Eu até me lembrei de novo, né? Eu falei isso no segundo episódio, mas eu quero trazer de novo aqui, vou deixar o livro aqui, que é o livro do Netflix, que para mim tem muito a ver com isso, com equipe de alta performance, né? Que é A Regra Não Ter Regras, que também é bem interessante, fala do caso do Netflix, que conta exatamente isso, né? Ele fala sobre essa questão da liberdade de poder criar, e depois eu quero comentar, fala sobre a questão das pessoas terem acesso às informações e dos feedbacks, né, das retroalimentações aí que podem acontecer. E eu acho que uma coisa que eu quero falar também aqui, Carlos, é assim, por que eu tenho que ter um time de alta performance? Porque eu não gosto muito desses modismos, né? A gente se fala muita coisa, mas a gente não entende muito por que a gente está falando isso. Eu acho que eu quero trazer um pouco aqui por que ter um time de alta performance é bom, tá? Por que isso faz sentido, tá? Primeiro lugar, porque se você sempre mantém um nível alto de pessoas dentro do teu time, né, eles vão entregar resultado por ti. A função do líder é gerar resultados através dos outros, né? Então, se eu tenho só gente boa, é uma coisa meio óbvia, né? É uma coisa meio óbvia. As pessoas vão fazer melhor o seu trabalho e a outra coisa é assim, aumenta as suas chances de crescer, meu caro líder. Tá? Então, assim, ter time de alta performance é bom para todo mundo. É bom para quem está ali, né? E eu acho que daí um ponto super importante de como ter times de alta performance é fazer a gestão da performance. E o que significa fazer a gestão da performance? Significa que é o seguinte, o time, ele sempre, gente, isso aqui é certo, tá? O time sempre vai ir pelo mais fraco. Ou seja, se no teu time tu tem 5 pessoas, tá? E tem uma pessoa que é ruim, as pessoas vão balizar o resultado delas pelo mais baixo. Então, é muito importante que o gestor ele faça a gestão da performance. Se existe alguém que não está entregando, o que vai acontecer com o cara que está entregando? Vamos lá. Eu estou ali, tá eu e o Carlos não entrega nada, e eu entrego um monte. O que vai acontecer comigo? Vou dizer, bom, eu e o Carlos, a gente tem o mesmo salário, porque salário todo mundo sabe todo mundo, né? Esqueça a história de que salário é sigiloso. Eu ganho a mesma coisa que o Carlos não entrega nada, no final do mês a gente tem a mesma coisa. O que vai acontecer? Eu vou me desanimar, eu vou dizer, bom, então não vou fazer. Ou eu vou procurar um outro lugar. Então, a gestão da performance, ela é fundamental para que a gente consiga ter um time de alta performance. Né? Então, eu acho que... E aí, então, eu acabei misturando os assuntos aqui, mas assim, então, um ponto relevante para a gestão para ter times de alta performance é fazer a gestão da performance dos colaboradores. E por quê? Né? Em última análise, você consegue crescer quando o seu time entrega resultados altos para você. Né? E é isso, não sei. Vamos lá. Não, assim...
se existe a possibilidade de ter um time de alta performance, por que se contentar com menos que isso, né? Certo? Então, assim, o foco, no fim das contas, é isso, né? A gente quer o maior retorno possível dentro desse contexto, tá? Do time de alta performance. E tu ia comentar alguma Isso coisa? já foi... ia fazer um comentário, porque eu trouxe um dos bullets, assim, treinamentos e capacitações, porque é importante ajudar as pessoas a crescerem e a se desenvolverem. E eu falei, nem sempre tu vai conseguir trazer de fora alguém que já saiba fazer aquilo. E eu queria fazer um parênteses, porque uma das coisas que acontece, eventualmente, é a pessoa... As empresas, muitas vezes, ficam na dúvida se devem efetivamente investir nas pessoas que já estão lá para fazê-las aprender alguma coisa, ou eu trago gente de fora que conhece aquilo, né? E assim, se você já tem hoje um time que está performando bem, é um time de alta performance, ele tem entrosamento, ou é um time de uma boa performance, ainda que lhes faltem alguma capacitação para o próximo desafio, o melhor investimento é dar a eles a capacitação técnica do que eventualmente mudar esse time. O que eu quero dizer é que no universo técnico é mais fácil a gente aprender algo técnico do que conseguir formar um time que performe junto. Então, assim, se estiver na dúvida do que fazer, dê a eles as questões técnicas. Uhum. Dá um exemplo, assim, tipo... Mais do que... Porque o que acontece? Vamos dar um exemplo. Tá? Eu tenho um determinado time que trabalha com uma determinada tecnologia. Vamos pegar no universo de software, por exemplo. Ele é um time que hoje, não sei, faz alguma coisa e trabalha com Java e algumas outras, React, whatever. Tem assim, uma série de tecnologias que ele domina. Só que agora a gente tem um novo desafio para esse time. Tá? Esse time vai ter que trabalhar com uma tecnologia que não é a que eles estão acostumados a trabalhar. Então, assim, devo eu mudar as pessoas porque eles não dominam a nova linguagem que eu vou precisar, ou a nova tecnologia que eu vou precisar, ou não? Ou eu devo treiná-los e trazer para eles o conhecimento técnico, a capacitação para que eles possam se mover. Entendi. O que eu estou dizendo é que, assim, se eles são um time que juntos performam bem, tende a ser mais barato ajudá-los a, tecnicamente, estarem em condições do novo desafio do que mexer nesse time. Um time que performa bem junto é difícil de conseguir. E quando se consegue, a gente deve tentar mantê-lo. Certo? É isso que eu quero dizer. Entendi. Entendeu? Entendi. É mais caro mexer num time que performa bem do que, eventualmente, prover a eles a capacidade técnica e a capacidade de aprendizado e tal. Ainda que leve um tempo, como qualquer coisa, um tempo numa curvatura. Pode até trazer, eventualmente, um especialista que possa ajudá-los nessa transição, né? Mas, se tem um time que performa bem, procure mantê-los juntos. Ótimo. Não mexa nisso. Ótimo. Era esse o meu parênteses que eu queria fazer ali. Tá. Tu quer falar? Eu só quero fazer um outro parênteses aqui sobre uma das coisas. Eu como uma pessoa que trabalhou muitos anos na área de RH, uma outra coisa também que a gente tem que tomar um cuidado, tá? As pessoas tendem a substituir o papel do líder pelo treinamento. O Carlos está falando aqui de treinamento técnico, é um pouco diferente, tá? Mas, às vezes, assim, a gente recebia encomendas, né, como recursos humanos, de treinamentos completamente esdrúxulos, né? Então, assim, eu quero treinar o meu time para ser um time de alta performance. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. A gente pode desenvolver algumas habilidades nas pessoas, mas nada substitui o papel do gestor. O gestor, ele tem um papel muito mais... Ele tem um papel fundamental... E é ele quem vai puxar o time de alta performance. E esse tipo de coisa não se treina dentro de sala de aula. Então, muito cuidado com isso na hora que você for encomendar isso, né, para alguém. Né? Não existe uma receita de bolo. Né? Não existe algo que eu vou fazer, eu vou ensinar as pessoas dentro de uma sala de aula, vão ser alta performance. Não existe isso. Existe o dia a dia que é feito pelo líder e é a partir daquele dia a dia que vai se construir um time de alta performance, não um treinamento isolado. Só para fazer esse gancho com o que tu falou de treinamento, mas o Carlos falou em treinamento mais técnico, né? Tu falando de treinamento de competências, de habilidades, assim, né? Mas tanto que o papel da liderança está como um item fundamental na formação de um time de alta performance, né? Isso é fundamental. E ele tem que ser uma pessoa de alta performance e saber como fazer isso, né? Então, valorize as lideranças que conseguem fazer isso. Mas eu queria trazer um ponto que a gente faz sempre essa analogia, pensa em alta performance, pensa em times do esporte, exemplos de esporte, né? Mas tem um ponto aí. O time de esporte,
ele é caracterizado por desafios curtos, de uma maneira geral, né? A gente junta... Aquele time vai jogar o campeonato estadual, o campeonato nacional, a Copa do Mundo, whatever. Ele vai se juntar, ele vai fazer um esforço concentrado para atingir um determinado resultado, certo? Só que quando a gente vai para o mundo do trabalho, a gente vai para o mundo das empresas, esse tempo ele não é tão curto, ou às vezes ele é indefinido. E em 2018 saiu um artigo muito interessante da Harvard Business Review que questionava essa questão que estava muito em voga, esse tema de alta performance, empresas de alta performance, equipes de alta performance, que é um pouco do que nós estamos conversando agora. E ele trazia um seguinte questionamento. Ele questionava até que ponto essa ideia de uma alta performance, uma empresa que acaba se tornando obsessiva pela alta performance, até que ponto isso é sustentável? Ou mesmo até que ponto isso é saudável para as pessoas que lá estão? E aí eu queria fazer esse contraponto. Ah, legal. Eu queria fazer esse contraponto. Ou seja, existe um lado negro do alta performance. Existe assim, não é que a alta performance é desejável e ela tem que ser buscada. Eu acho que sim. Tá. Acho que porque as pessoas, no geral, se sentem bem em fazer parte de uma equipe de alta performance, certo? Então, assim, isso tem que ser buscado. O que a gente tem que cuidar é o excesso no seguinte sentido: quando a organização, como um todo, cria uma cultura e fica obcecada pela alta performance. Tá. Em alguns ambientes de trabalho a gente vê isso. Assim, a gente vê uma obsessão pela alta performance, entendeu? Assim, tudo se resume a performance. E quando a gente fala em performance, naturalmente a gente acaba associando a resultado. Então, uma obsessão por alta performance é uma obsessão por muitos resultados, por resultados acima do normal. E o que pode acontecer? O que pode acontecer? E aí esse artigo fala sobre isso. E eu estou sem o nome do artigo agora aqui, mas a gente coloca lá no comentário, na descrição. O que acontece? O que acontece é que no longo prazo, médio e longo prazo, isso não é sustentável e nem sempre é saudável. O autor, inclusive, ele menciona, é Tony o nome dele, ele menciona que o ideal, nesse caso, é que a gente substitua uma cultura de alta performance por uma cultura de crescimento. Olha, interessante. É uma cultura de crescimento. E por quê? Porque numa cultura de alta performance que fica obcecada pela alta performance, algumas coisas podem acontecer. A gente começa a criar o que nesse livro aqui, um livro chamado Mindset. Antiguíssimo. Bem antigo já esse livro aqui, Mindset, da Carol Dweck. A gente começa a criar o que a gente chama de mindset fixo. Essa é a minha interpretação. Né? E aqui ela faz uma dicotomia entre mindset fixo e mindset crescimento. Né? E qual é o problema disso? O problema é que as pessoas... Tu começa a criar uma cultura de que existem os vencedores, existem os perdedores. Esse é o problema. Existe aquele que traz resultado, aquele que não traz resultado. Tudo é medido a partir do resultado final. Tem que gerar resultado. Tudo é uma obsessão pela performance em si e faz com que as pessoas acabem tomando uma atitude muitas vezes muito defensiva. As pessoas acabam despendendo muita energia para defender o seu valor, mais do que propriamente entregar valor. Sim, elas estão mais preocupadas em parecer do que ser realmente, claro. E imagina o erro nessas situações, né? Cometer um erro é um tiro no pé. Exatamente. Numa situação de alta performance, assim, quando a gente pensa num time, é a diferença entre ser titular e ir para o banco, certo? Sim. Assim, senta no banco, querido. Né? E talvez tu não seja escalado, sequer vá para a seleção no ano que vem. Então, só que uma coisa é um campeonato, outra coisa são esses jogos que são assim, não tem prazo para acabar, certo? Então, como é que a gente administra isso de forma adequada? Então, não, tem que buscar performance, é claro que sim. A ideia não é fazer um pacto com a mediocridade. Mas a gente tem que tomar o cuidado para não ser excessivo. Como é que a gente faz isso? Pois é. Criando... Tinha a ver com aqueles 3 últimos pontos que eu citei lá, né? Tinha a ver com escritório aberto, transparência, colaboração, comunicação, autoavaliação. Tem que conseguir criar esse ambiente que é um ambiente seguro, como tu mencionaste, para que as pessoas possam falar, para que as pessoas possam dizer o que eventualmente elas não sabem. Porque no ambiente de alta performance excessivo, ninguém vai dizer que não sabe.
Todo mundo sabe. Claro. Todo mundo sabe de tudo. Até porque se tu tem um ambiente de alta performance excessivo e tóxico, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, né? E tóxico, se eu digo que eu não sei, eu não sou alta performance. Já não, tu já tá um passo atrás. Porque já tá devendo. Então, assim, o que acontece? Tem que criar um ambiente em que esse tipo de coisa possa aparecer, até para que o time como um todo e a organização possa se focar no que está faltando e suprir o que está faltando. Entende? Então, tu começa nesses ambientes que são excessivamente performáticos a criar silos. Tu elimina muitas vezes a colaboração, tu acaba evitando que as pessoas assumam que precisam aprender alguma coisa, tu desincentiva o aprendizado, porque tu incentiva muito a competição, né? Tu acaba evitando ou impedindo que experimentações aconteçam. Claro. E aí a experimentação foi uma das coisas que a gente colocou como chave até para a inovação acontecer. Assim, por que eu vou? Imagina num ambiente em que eu tenho que necessariamente trazer resultado, sim ou sim. Por que eu vou me dispor a fazer uma experiência de algo que pode não dar certo? Sim, e ainda botar o meu na reta. Dá essa tarefa para outro, não vem largar para mim, queridão. Entendeu? Eu tenho meu resultado para bater. Sabe como é? Então, assim, e outra coisa, a questão de feedback. Assim, as pessoas têm que estar abertas, né? É necessário ter um ambiente que permita que as pessoas deem feedback. E aí passa por esse tema da confiança e do não evitar o conflito, que tem a ver com as 5 disfunções das equipes. Então, assim, como é que a gente consegue que essa informação flua, que as pessoas tenham condições de falar umas para as outras com sinceridade, de forma construtiva, para que o todo cresça? Então, novamente, não é que não possa ter alta performance, não se deva buscar alta performance, mas há que se ter esse cuidado, né, de também trazer esse lado humano. Ou seja, tu tem que criar uma equipe de alta performance, um ambiente de alta performance, sem descuidar de como as pessoas se sentem nesse ambiente. Ah, excelente. Um bom resumo. Esse é o ponto. Repete aí, Carlos. Vou repetir, vou fazer o corte agora. Isso. Tu tens que criar um ambiente de alta performance sem descuidar de como as pessoas se sentem fazendo parte desse ambiente. Para que tu possa tirar o melhor dessa situação, o melhor desse conjunto e o melhor resultado possível. Legal. E uma outra coisa que eu quero falar também, a gente já está quase terminando, mas assim, uma coisa que é importante e que eu defendo, tá, gente? Nem todo mundo vai ser alta performance, porque se todo mundo é alta performance, ninguém é. Então, muito cuidado. E eu acho que casa muito com o que tu tá falando, tá, Carlos? Porque é o seguinte, ó. Eu só quero ter gente top. Cara, não tem como. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz calibração de empresa, assim, né? Aquelas calibrações de avaliação de performance, não existe... Eu não gosto da ideia daquelas curvas forçadas, né? Mas, assim, dá mais ou menos uma ideia, assim, de 70% a 80% é mediano. Uhum. E a gente precisa dos medianos também. Porque a performance é a performance do conjunto, né? Isso, não é performance individual. É a performance... Mas é que aí tem que tomar cuidado, tá? Acho que é um ponto... Acabando aqui, a gente vai entrar numa discussão. Mas, assim, acho que uma coisa que é importante é o seguinte, ó. Quando a gente fala em times de alta performance, o que se pensa eu quero que todo mundo seja alta performance. Porque todo mundo sendo alta performance, eu vou ter o resultado alta performance. Cuidado, nem tanto. Uhum. Não, na verdade, não necessariamente. Não tanto não. Não necessariamente. Tome muito cuidado com isso aí. Porque, às vezes, tu pode ter, sim, os medianos, os carregadores de piano que são necessários, e aí tu vai ter 2 ou 3 caras ali que, eventualmente, né, vão entregar fora da curva. E, assim, se todo mundo for alta performance, ninguém é. Porque não tem como. Não sei, eu concluir aqui. Eu acho que, assim, aqui nós estamos falando de um conjunto de equipes, né? Como a gente definiu equipes de alta performance, são equipes que se complementam. Então, assim, ele até pode ser o melhor, mas dentro da posição que ele joga, certo? Então, assim, é como... Tem necessariamente aqueles que se destacam, mas nem todos fazem o gol, né? Assim, alguns vão jogar na defesa, alguns vão jogar no meio campo, e assim vai, uma analogia para futebol, né? Então, acho que o importante é a unidade, né? Assim, aquele conjunto ali performa bem. E uma equipe de alta performance, entre eles, tende a melhorar-se, porque eles se observam, eles dão feedback umas para os outros, eles se responsabilizam. Eles estão engajados, eles tendo uma boa liderança que ajude a que isso flua, eles mesmos acabam identificando os problemas que precisam fazer e do que precisam melhorar e melhoram. Mas nós estamos aqui, nesse caso, falando sobre uma unidade de equipe ou ambiente para ter equipes, né? Mais do que o fulaninho. Se tu começa a cobrar a performance do A, do B, do C, tu tende a gerar silos. E aí tu vai te mover naquela mesma direção que eu tinha comentado antes, de que tu evita a colaboração e tu torna uma competição onde deveriam colaborar. Legal. Não, legal.
Bom, vamos dar uma resumida aqui, Carlos, só nos principais pontos, assim. Então, eu acho que assim, tem muita coisa aí falando sobre times de alta performance, né? Mas acho que para mim o que fica aqui da nossa conversa é a questão do tomar cuidado com o excesso de busca pela alta performance. Não se tornar obsessivo na alta performance. Na alta performance, né? De modo que isso acabe gerando os silos, que aí, no fim das contas, não vai gerar o resultado de um time de alta performance, né? Cuidar com essa coisa, né? De todo mundo tem que ser o melhor, né? Todo mundo tem que ser o topo. Né? Então, cada um no seu quadrado, como tu disse, né? Daqui a pouco é um atacante. Acho que a história do jogo de futebol ajuda também, né? E do papel do gestor, que eu acho que ele não substitui aí. É no dia a dia que se faz a alta performance, não é num treinamento, não é numa capacitação ali que a pessoa vai se tornar alta performance, né? Acho que eu tentei resumir aí. Então era isso, pessoal. Acho que mais um aqui. Valeu. Mais um encontro, valeu. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like ou o seu não like e compartilha com seus amigos, inimigos, enfim. E a gente se vê aí no próximo episódio. Até mais. Valeu, gente.